4. As promoções obedecerão à ordem de classificação. Artigo 105. Haverá, em cada Secretaria de Estado, uma comissão de promoção que terá as seguintes atribuições. Inciso 1. Eleger o respectivo presidente. Inciso 2. Decidir as reclamações contra a avaliação do mérito, podendo alterar fundamentalmente os pontos atribuídos ao reclamante e a outros funcionários. Inciso 3. Avaliar o mérito do funcionário quando houver divergência igual ou superior a 20 pontos entre os totais atribuídos pelas autoridades avaliadoras. Inciso 4. Propor à autoridade competente a penalidade que couber ao responsável pelo atraso na expedição e remessa do boletim de promoção, pela falta de qualquer informação ou de elementos solicitados, pelos fatos de que decorram irregularidade ou parcialidade no processamento das promoções. Inciso 5. Avaliar os títulos e os certificados de cursos apresentados pelos funcionários. Inciso 6. Dar conhecimento aos interessados mediante a fixação na repartição 1. Das alterações de pontos feitos nos boletins de promoção. 2. Dos pontos atribuídos pelos títulos e certificados de cursos. Artigo 106. No processamento das promoções cabem as seguintes reclamações. Inciso 1. Da avaliação do mérito. Inciso 2. Da classificação final. Parágrafo 1º. Da avaliação do mérito podem ser interpostos pedidos de reconsideração e recurso, e da classificação final apenas recurso. Parágrafo 2º. Terão efeito suspensivo as reclamações relativas à avaliação do mérito. Parágrafo 3º. Serão estabelecidos em regulamento as normas e os prazos para o processamento das reclamações de que trata este artigo. Artigo 107. A orientação das promoções do funcionalismo público civil será centralizada, cabendo ao órgão a que for deferida tal competência. Inciso 1. Expedir normas relativas ao processamento das promoções e elaborar as respectivas escalas de avaliação com a aprovação do governador. Inciso 2. Orientar as autoridades competentes quanto à avaliação das condições de promoção. Inciso 3. Realizar estudos e pesquisas, no sentido de averiguar a eficiência do sistema em vigor, propondo medidas tendentes ao seu aperfeiçoamento. Inciso 4. Opinar em processos sobre assuntos de promoção, sempre que solicitado. Título 4. Dos direitos e das vantagens de ordem pecuniária. Capítulo 1º. Do vencimento e da remuneração. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 108. Vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor do respectivo padrão fixado em lei, mais as vantagens a ele incorporadas, para todos os efeitos legais. Artigo 109. Remuneração é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente a 2/3 do respectivo padrão, mais as cotas ou porcentagens que, por lei, lhe tenham sido atribuídas, e as vantagens pecuniárias a ela incorporadas. Artigo 110. O funcionário perderá, inciso 1, o vencimento ou remuneração do dia quando não comparecer ao serviço, salvo no caso previsto no parágrafo 1º deste artigo. Inciso 2. 1/3 do vencimento ou remuneração diária, quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada para o início do expediente ou quando dele retirar-se dentro da última hora. Parágrafo 1º. As faltas ao serviço, até ao máximo de 6 por ano, não excedendo
a uma por mês, em razão de moléstia ou outro motivo relevante, poderão ser abonadas pelo superior imediato, a requerimento do funcionário no primeiro dia útil subsequente ao da falta. Parágrafo 2º. No caso de faltas sucessivas, justificadas ou injustificadas, os dias intercalados, domingos, feriados e aqueles em que não haja expediente serão computados exclusivamente para efeito de desconto do vencimento ou remuneração. Artigo 111. A reposição devidas pelo funcionário e as indenizações por prejuízos que causar a Fazenda Pública Estadual serão descontadas em parcelas mensais não excedentes da 10ª parte do vencimento ou remuneração, ressalvados os casos especiais previstos neste Estatuto. Artigo 112. Só será admitida a procuração para efeito de recebimento de quaisquer importâncias dos cofres estaduais, decorrentes do exercício do cargo, quando o funcionário se encontrar fora da sede ou comprovadamente impossibilitado de locomover-se. Artigo 113. O vencimento, remuneração ou qualquer vantagem pecuniária atribuídos ao funcionário não poderão ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo inciso 1, quando se tratar de prestação de alimentos, na forma da lei civil. Inciso 2, nos casos previstos no capítulo 2 do título 6 deste Estatuto. Artigo 114. É proibido, fora dos casos expressamente consignados neste Estatuto, ceder ou gravar vencimento, remuneração ou qualquer vantagem decorrente do exercício de cargo público. Artigo 115. O vencimento ou remuneração do funcionário não poderá sofrer outros descontos, exceto nos obrigatórios e os autorizados por lei. Artigo 116. As consignações em folha, para efeito de desconto de vencimentos ou remuneração, serão disciplinadas em regulamento. Seção 2 do horário e do ponto. Artigo 117. O horário de trabalho nas repartições será fixado pelo governo de acordo com a natureza e as necessidades do serviço. Artigo 118. O período de trabalho, nos casos de comprovada necessidade, poderá ser antecipado ou prorrogado pelo chefe de repartição ou serviço. Parágrafo único. No caso de antecipação ou prorrogação, será remunerado o trabalho extraordinário, na forma estabelecida no artigo 136. Artigo 119. Nos dias úteis, só por determinação do governador, poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou ser suspenso o expediente. Artigo 120. Ponto é o registro pelo qual se verificará diariamente a entrada e saída do funcionário em serviço. Parágrafo 1º. Para registro do ponto serão usados de referência meios mecânicos. Parágrafo 2º. É vedado dispensar o funcionário do registro do ponto, salvo os casos expressamente previstos em lei. Parágrafo 3º. A infração do disposto no parágrafo anterior determinará a responsabilidade da autoridade que tiver expedido a ordem, sem prejuízo da ação disciplinar cabível. Artigo 121. Para o funcionário estudante, conforme dispuser o regulamento, poderão ser estabelecidas normas especiais quanto à frequência ao serviço. Artigo 122. O funcionário que comprovar sua contribuição para banco de sangue mantido por órgão estatal ou paraestatal ou entidade com a qual o Estado mantém convênio, fica dispensado de comparecer ao serviço no dia da doação. Artigo 123. Apurar-se-á a frequência do seguinte modo: inciso 1, pelo ponto; inciso 2, pela forma determinada quanto aos funcionários são sujeitos ao ponto;